Você já perdeu uma ovelha prenha porque você nem sabia se ela estava prenha ou não, você estava com lote misturado, não conseguia identificar aquele animal? Ou então já vendeu um animal com aquela dúvida: será que eu deveria ter vendido? Será que ela é uma boa matriz? Será que eu não devia ter ficado com ela aqui no meu rebanho? Esse tipo de erro acontece todo dia. E é um erro que acaba com a sua produtividade, acaba com a chance de você melhorar o seu rebanho. E ainda aumenta a mortalidade dos seus animais. Hoje eu vou te mostrar como marcar os ovinos de uma forma eficiente, de uma forma prática, os tipos de marcações que a gente pode utilizar no nosso rebanho e como que isso pode mudar o destino da nossa criação. E no final do vídeo ainda vou te contar um erro comum que muita gente faz achando que está fazendo certo. Se você chegou agora aqui, muito prazer, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu ensino você a se tornar uma referência na criação, melhorando a qualidade dos seus animais, a saúde dos seus animais, desempenho do seu rebanho, tendo mais resultado com a sua criação. E se você curte esse assunto, quer saber mais, quer melhorar o seu rebanho, aproveita, já dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você sempre ser avisado quando sair um vídeo novo aqui no canal. Identificação dos animais não é luxo, é uma necessidade. É só a partir da identificação que você consegue conhecer realmente seus animais, saber qual que é o potencial produtivo de cada um deles e fazer escolha baseada no que eles podem produzir dentro do seu rebanho. Através da identificação é possível você ter dados como reprodução. Você sabe quem é a mãe de qual cordeiro, quem é o pai de qual cordeiro, quais são as melhores matrizes dentro do seu rebanho, quais são aquelas que produzem melhores cordeiros, que são melhores mães, que têm mais habilidade materna, as que desmamam cordeiros mais pesados. A identificação dos animais também permite que você tenha um controle sobre a saúde dos seus animais. Porque alguns animais eles são mais sensíveis para algumas doenças, eles ficam doentes repetidas vezes. Então, você tendo marcações sobre esses animais, tendo essas anotações, você consegue identificar aquele animal que vive repetindo a mesma doença, aquela mesma doença vai e volta. E esse animal pode ser um animal que está contaminando o seu rebanho e transmitindo doenças para os outros animais. Através da marcação, você pode identificar quais são os animais que têm uma genética superior, aqueles que têm uma genética de baixa qualidade, e fazer essa seleção dentro do seu rebanho, melhorando os seus animais ano após ano. Consegue ter dados sobre peso ao nascimento, peso ao desmame, peso no abate, tempo que leva para esses animais chegarem no peso, e tudo isso te mostra um caminho a seguir. Quais são os pontos onde você deve atuar para melhorar dentro do seu rebanho. Isso só é possível através da identificação dos animais, marcar esses animais e anotar esses dados sobre eles para você ter o controle sobre o que acontece dentro do seu rebanho. Quem não identifica, não tem dados sobre seus animais. E quem não tem dados sobre seus animais, decide no escuro. Não mede, não melhora seu rebanho. Agora eu vou te falar sobre 5 métodos de identificação dos seus animais. Quais são os prós e contras de cada um, para você poder decidir qual deles você vai utilizar. O primeiro deles, brincos de identificação. São aqueles brincos que vão na orelha dos animais. É o mais comum, mais barato, mais simples de ser utilizado. Tem alguns cuidados que a gente precisa dar atenção, mas ele já permite uma identificação individual, onde você consegue ter um número para cada animal e de fácil visualização. Para aplicar esses brincos, você precisa de um alicate próprio para isso. Então, na hora de comprar o brinco, na primeira vez que você for fazer a identificação, você já deve investir nesse alicate, e esse alicate você vai utilizar todas as outras vezes que for identificar os animais. Qual é o cuidado que a gente deve ter quando utiliza brinco na orelha dos animais? Ter o mínimo de higiene, porque a gente vai fazer uma furação na orelha e ali pode ter uma contaminação, entrada de bactéria, desenvolver uma bicheira em função dessa infecção. Então, o ideal é que você pelo menos faça uma limpeza da orelha, utilize um iodo nesse brinco para que ali já faça a desinfecção na hora de aplicar o brinco e aplique no local certo. A orelha tem 2 nervuras, você deve aplicar no meio dessas 2 nervuras. Assim você evita locais onde tem maior sangramento e o brinco fica na posição correta. Segundo método, a identificação eletrônica, que pode ser através de brincos que são colocados nos animais, pode ser através de chips que são colocados embaixo da pele, pode ser através de bolos, que são pequenas cápsulas que o animal engole e vai ficar no rumen. A identificação desses animais é através de um bastão, um leitor. Então, esse bastão vai ser passado no brinco, próximo ao chip, próximo ao rumen, para identificar esse animal. É um meio de identificação mais profissional, tem um investimento maior para ser utilizado, mas ele é ideal para quem quer automatizar as coisas dentro de um rebanho. Então, os animais vão passar pela pesagem, já tem a leitura automática, já cadastra o peso automático, você tem um sistema automatizado que facilita para quem tem grandes rebanhos, uma quantidade muito grande de animais. É um investimento maior, mas que para grandes rebanhos dá um retorno em forma de gestão. Você tem um controle maior, uma facilidade maior no manejo, uma rapidez, uma agilidade no manejar seus animais. Terceira forma de identificação
E uma forma que eu recomendo, mesmo para quem utiliza brinco, é a tatuagem. Tatuagem ela precisa também de um equipamento específico, que é o tatuador, onde tem as numerações, você vai identificar os animais através desses números que são colocados no tatuador. Vai ser feita essa tatuagem na orelha do animal. Também precisa de uma tinta específica para fazer essa tatuagem, e ali esse animal vai ficar com sua numeração marcada na orelha ou na cauda. Por que eu recomendo ele para quem utiliza brincos também ou um outro sistema de marcação? Porque caso o animal perca um brinco, caso aconteça algum acidente onde ele perca a outra identificação, essa tatuagem está marcada na orelha do animal e você consegue reconhecer esse animal e colocar uma nova marcação. Ela é muito utilizada para animais registrados, porque é uma forma de identificação definitiva, e na minha opinião, ela não deve ser a única forma de marcação, como eu disse. Ela é uma conferência para os animais de campo, mas uma outra forma de identificação que seja mais fácil de visualizar facilita o manejo. Quarta forma de identificação é através de colares nos animais. Esses colares eles podem ser feitos com brincos próprios para bovinos, onde você adapta para colocar cordas no pescoço desse animal. Também pode ser utilizado para fazer esses colares, aquela mangueira de pressão de ar comprimido com seus conectores. Aí você coloca o brinco pendurado nesses colares. É uma forma prática, visual, onde você consegue identificar o animal com facilidade. A vantagem de utilizar colar nos animais é que você pode retirar e colocar com facilidade quando for fazer um manejo dos animais, por exemplo, uma tosquia. Vou fazer a tosquia dos animais, eu retiro o colar, faço a tosquia e recoloco esse colar. É um método que não tem sangramento, não tem ferida, então você não tem chance de ter uma infecção, uma bicheira em função dessa marcação. E como eu disse antes, eu sempre uso esse tipo de identificação associada com uma tatuagem. Assim, caso o animal perca aquela identificação, o colar, eu consigo verificar na tatuagem o número dele e refazer um colar para colocar nesse animal. Quinto método de identificação é a identificação por spray, por tinta, por um bastão. Essa identificação ela é temporária, a gente não deve usar ela para identificar os animais, mas é uma identificação que a gente vai usar no manejo diário dos animais. Por exemplo, vou fazer vacina nos animais, faço uma marcação nos animais que tomaram vacina. Caso tenha uma mistura de lote, algum animal pule um brete, se misture o lote, eu consigo identificar aqueles que eu já fiz o manejo. É uma identificação que se perde com o tempo, então conforme a lã vai crescendo, vai sumindo. Se for por bastão, se chover em cima, essa marcação vai desaparecendo. Então ela é realizada apenas nos manejos para a gente identificar os animais que tiveram o manejo feito, a vacina feita, o vermífugo feito, para facilitar o trabalho diário. A gente deve ter alguns cuidados quando vai fazer marcação. Não é só, por exemplo, sair furando a orelha da ovelha e colocando o brinco ali. A gente deve fazer a limpeza, como eu falei, se for utilizar brinco, fazer a colocação no local certo, seguir um padrão. Se eu coloco o brinco na orelha esquerda, vou sempre colocar na orelha esquerda, porque isso vai facilitar na hora do manejo de você identificar, não precisa ficar procurando no animal em qual orelha está a identificação. Cuidar também da numeração. Os brincos eles podem ser vendidos numerados, ou também podem ser vendidos em branco para você escrever eles com caneta. Então você deve ter um controle de quais os números você já utilizou nos seus animais. Se você for comprar brincos numerados, você vai comprar, por exemplo, de 1 a 100 para os primeiros animais. Na próxima compra, você tem que se lembrar de comprar do 101 ao 200, depois do 201 ao 300. Você vai subindo os números conforme vai crescendo o seu rebanho. Não faça a numeração igual, senão você vai se confundir em algum momento, porque você tem 2 animais com o mesmo número. E aí, numa hora de tomar uma decisão em cima dos dados que você tem anotado, você não sabe qual animal que era. Se é o 99 do primeiro lote ou o 99 do segundo lote. Esse é o tipo de cuidado que não aparece no resultado hoje, mas que vai mudar toda a possibilidade de ter um prejuízo amanhã. E agora eu vou falar de um erro grave quando você vai marcar os seus ovinos. É querer usar brinco nos ovinos, mas o mesmo tipo de brinco de bovinos. Para os bovinos, a gente usa brincos grandes. Caso você vá usar esses brincos grandes para bovinos, nos seus ovinos, você vai utilizar eles como forma de colar, pendurado no pescoço. Porque um brinco grande na orelha de uma ovelha, ele aumenta a chance dessa ovelha enroscar esse brinco em algum lugar, rasgar essa orelha, ter uma bicheira, uma infecção, uma otite, que é uma infecção de ouvido em função dessa inflamação toda da orelha, que pode ser muito difícil de curar. Os brincos maiores de bovinos são pesados, eles rasgam a orelha com mais facilidade. E um outro erro comum em rebanhos é você querer marcar os cordeiros muito cedo, identificar eles de uma forma definitiva muito cedo. Quando os cordeiros nascem, normalmente a gente marca o número da mãe deles, neles, ou em forma de tinta, ou num colarzinho provisório no pescoço.
A identificação definitiva, seja ela por tatuagem, seja ela por brinco, nós vamos fazer depois de alguns dias. Porque no início da vida do cordeiro, ele ainda está totalmente sujeito a infecções de doenças que possam ter no ambiente. Então, espera o umbigo dele cicatrizar, espera ele estar fortinho, mais firme, espera uns 15 dias pelo menos, para você poder fazer a tatuagem definitiva nesse cordeiro, porque é uma agressão nessa orelha, pode ter uma infecção nesse local. Para você colocar um brinco na orelha também, porque você vai ter perfuração, pode infeccionar. Então, espera esse cordeiro já estar mais firme para fazer a identificação definitiva. Cuidado sempre na hora de aplicar um brinco na orelha, na hora de colocar o brinco na orelha. Contenha bem o animal, porque uma colocação mal feita ali pode ser uma orelha rasgada para o resto da vida. A partir do momento que você tem esses animais identificados, você pode começar a coletar dados, saber o que acontece dentro do seu rebanho, saber o que você pode melhorar no seu rebanho e quais são os seus pontos fracos, porque você precisa dar atenção para que você vá evoluindo sua criação a cada ano. Você viu aqui como que um detalhe, como a marcação, a identificação dos seus animais pode mudar toda a gestão do seu rebanho. Me conta aqui nos comentários, você identifica seus animais? Usa algum desses métodos? Usa um diferente desse? Ou se você ainda não identifica seus animais, o que está te impedindo? Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu soltar um vídeo por aqui. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.